Graças a Deus, queridos. Deus abençoe cada um de vocês. O ano de 2024 está indo embora. Hoje é o último domingo do ano e, infelizmente, algumas coisas ainda não mudaram. Algumas cidades do DF ainda são conhecidas pela triste situação do suicídio. Os suicídios ainda existem e continuam. Algumas cidades do DF isso é mais evidente, outras menos evidente, mas o fato é que quanto mais uma cidade se afasta do Evangelho de Jesus, mais distante fica de uma satisfação plena, de uma satisfação em Deus que só Deus pode nos dar. Então, a gente tem esse triste cenário no Brasil e também no DF, que o suicídio ainda continua aumentando, apesar de tantas terapias, de tantas ajudas que o governo tem proporcionado, mas não tem sido suficiente para evitar o que está acontecendo. E a gente vai ver no texto de hoje que uma das coisas que o mundo ignora é que o suicídio é algo espiritual. É algo espiritual e maligno. Mas Jesus ele tem total autoridade, inclusive sobre o mundo espiritual. Eu te convido para ouvir a palavra de Deus em Marcos, capítulo 1, versos de 21 a 28. Esse texto nos mostra onde está a nossa esperança e como nós podemos lidar com esse mundo espiritual que tem afetado tantas pessoas, tantas crianças, jovens, adolescentes, adultos, não escolhe idade. Marcos capítulo 1, versos de 21 a 28. Diz assim a palavra de Deus: Eles foram para Cafarnaum, e logo que chegou o sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam maravilhados com o seu ensino, porque lhes ensinava como alguém que tem autoridade e não como os mestres da lei. Justo naquele momento, na sinagoga, um homem possesso de um espírito imundo gritou: O que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei que tu és o Santo de Deus. Cala-se e saia dele, repreendeu Jesus. O espírito imundo sacudiu o homem violentamente e saiu dele gritando. Todos ficaram tão admirados que perguntavam uns aos outros: que é isso? Então Marcos nos responde: um novo ensino e com autoridade, até aos espíritos imundos, ele dá ordens e eles lhe obedecem. As notícias a seu respeito se espalharam rapidamente por toda a região da Galileia. Amém. Vamos orar? Pai, Senhor, Deus, Criador dos céus e da terra, te louvamos pela oportunidade de estarmos aqui para ouvir a Tua palavra, Senhor. Eu te peço nessa hora que o Teu Santo Espírito haja nos nossos corações, que no poder do nome de Jesus, todos os espíritos malignos sejam repreendidos desta região, que o Teu poder seja manifestado neste lugar e que possamos sair, Pai, cheios do Teu Evangelho, para a glória do Teu nome somente. É isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém, Senhor.
Queridos, Marcos capítulo 1, verso 21 fala: e eles foram para Cafarnaum. Logo que chegou o sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Depois que Simão, André, Tiago e João foram pescados pela pregação do Evangelho, eles obedeceram o Evangelho e seguiram Jesus para a cidade de Cafarnaum, que ficava às margens do mar da Galileia, que é um lago da Galileia, um lago enorme. Tanto é que por cultura, popularmente ficou conhecido como Mar da Galileia. Para quem não sabe, Pedro morava lá. Pedro, a sogra dele, a família dele, morava em Cafarnaum. Chegando lá, Jesus continuou a ensinar o seu evangelho com autoridade. E agora na sinagoga, lá de Cafarnaum. Para quem não sabe, as sinagogas surgiram na época em que os judeus estavam sendo escravizados pelos babilônios. Era no exílio, eles não tinham mais acesso ao templo, o templo tinha sido destruído, eles tinham sido levados como escravos. Então eles começaram a se reunir em um local de culto para ler a palavra de Deus, orar a Deus e louvar a Deus. Não podiam oferecer sacrifícios, porque não havia templo, mas havia o que? As sinagogas. Então eles começaram a se reunir ali. Foi da sinagoga que surgiu o padrão de culto da igreja cristã. Nós nos reunimos aparentemente muito próximo como eles. A diferença é que nós cultuamos Jesus, mas tem o que? A exposição da palavra, louvores, ofertas, adoração a Deus. Eles ainda estão longe ainda. Os judeus hoje eles têm as sinagogas deles, porque não existe mais o templo, e eles continuam lendo a palavra, expondo a palavra e fazendo suas orações hoje lá, os judeus. E nós cristãos temos aqui o nosso lugar de culto. Desde criança, Jesus frequentava as sinagogas. Lucas 4,16. Mas quando o seu ministério iniciou, quando o ministério de Jesus iniciou, quando ele foi ali, se encontrou com João Batista, ele foi batizado nas águas, depois ele foi para o deserto, ser tentado por Satanás, e venceu Satanás, e ele começou agora a ensinar nas sinagogas. Antes ele ia para as sinagogas, ouvir a palavra de Deus, orar a Deus, estar ali com a sua família, ali com o povo de Deus. Mas agora ele passou o quê? A ensinar. E ele começou a ensinar algo novo para os judeus. Até então, eles ainda não conheciam esse novo ensinamento. E Jesus falou abertamente para todos esse novo ensinamento. Ele sempre ensinou nas sinagogas e no templo, quando começou a ensinar. E eles se reuniam ali. Nada disso em segredo, o que nos conta João capítulo 18, verso 20. Esse novo ensino é o Evangelho, que era para todos, tanto para judeus como para gregos. Os apóstolos também pregavam esse Evangelho. O apóstolo Paulo, por exemplo, pregava o quê? Jesus e a sua ressurreição. Ele não tinha vergonha do Evangelho, porque ele tinha certeza que era poder de Deus, salvação para todo aquele que nele crê. Romanos 1,16. Não importa se você é judeu ou se você não é judeu. O Evangelho é poder de Deus para a salvação, para salvar aqueles que creem em Jesus e no seu Evangelho. Certa vez, quando Paulo estava ensinando e pregando, alguns filósofos gregos perguntaram para ele: podemos saber mais sobre essa nova doutrina, sobre esse novo ensinamento? Atos 17, de 17 a 19. Então o Evangelho começou a ser ensinado e a ser pregado ali no Novo Testamento. Então era algo novo para eles. E todos se maravilhavam. Lá no verso 22, você pode acompanhar e ver que eles notavam, eles falaram o seguinte: nossa, essa doutrina é maravilhosa, porque ele ensinava com uma autoridade que os mestres da lei não ensinavam. Era diferente.
esse ensinamento? Aquele que teve autoridade para chamar pescadores, para mudar a vida deles, estava ali agora ensinando o Evangelho também com autoridade. Em Marcos capítulo 1, verso 14 e 15, fala que o reino de Deus está próximo. Era isso que Jesus pregava. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Esse era um novo ensinamento. E por que Jesus tinha essa autoridade? Há pelo menos dois motivos. O primeiro deles está em Mateus capítulo 23, verso 23. Jesus não desprezava os aspectos principais da lei de Deus, que são eles: a justiça, a misericórdia e a fé. Em outras palavras, a doutrina da justificação pela fé. Porque os outros, eles ignoravam essa parte. Eles não praticavam, mas Jesus não. Ele dava importância para essa doutrina e dava importância para a justiça, misericórdia e fé. E por isso ele praticava o que ensinava. Porque quando nós não praticamos o que ensinamos, nós não temos a autoridade de Deus. Quando nós praticamos o Evangelho, além de ensiná-lo, nós temos a autoridade de Deus em nós, porque nós estamos praticando o quê? O Evangelho de Cristo Jesus. Os discípulos de Jesus estavam seguindo a luz do mundo, o Filho de Deus, que estava ensinando sobre o reino de Deus, através do quê? Da prática das boas novas. Mas os mestres da lei eram hipócritas, não praticavam o que ensinavam, eram cegos que andam outros cegos. Ora, se um cego conduz outro cego, ambos cairão num buraco. Mateus capítulo 15, verso 14. E era nesse abismo que muitos se encontravam ali nas sinagogas. Se encontravam num buraco, numa situação difícil, até que ouviram o Evangelho e foram resgatados de uma vida sem sentido, de uma vida de legalismo, de uma vida que era muito ensinamento e pouca prática. Muito ensinamento e sem nenhum Evangelho. Então Jesus ensinou o Evangelho ali e os resgatou daquele buraco. Então eles começaram a ficar maravilhados com o ensinamento de Jesus. Que autoridade é essa? E o segundo motivo, porque Jesus tinha essa autoridade, é que a autoridade dele vinha diretamente do Pai. É o que ele dizia em João capítulo 8, verso 26. Eu falo para vocês aquilo que do Pai eu ouvi. Diferente dos escribas, que eles sempre citavam outras autoridades. Um rabino tal disse tal coisa. Fulano tal disse outra coisa. E não praticavam. Marcos capítulo 7, versos de 6 a 7, olha o que Jesus fala dessas pessoas, dos rabinos, que não tinham autoridade, que não praticavam o que falavam. Disse Jesus: bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Jesus escolheu 12 apóstolos para estarem com ele, para serem enviados para pregar o quê? O seu evangelho, e exercerem autoridade para expulsarem demônios. Marcos capítulo 3, versos de 13 a 15. Essa autoridade faz parte do Evangelho. E Jesus, naquele momento que ele estava ensinando o Evangelho, ele foi posto à prova. A palavra de Deus fala que justo naquele momento entrou um homem possuído por demônios e começou a gritar. E Jesus disse para ele: cale-se e saia desse homem. Então o espírito imundo sacudiu aquele homem e saiu,
porque os judeus tinham todo um ritual, levava uma semana, ou alguns meses, ou alguns dias para expulsar um demônio. Era cheio de coisas, cheio de estratégias, que no final das contas não acontecia nada. Então eles se espantaram. Como pode? Ele não passou nem uma semana, ele não fez nada de estratégia que os judeus faziam. Ele apenas disse: cala-te e sai. E o espírito imundo foi embora. Irmãos, o diabo, ele é mentiroso, mas quando ele profere mentira, ele fala do que ele é próprio, porque ele é mentiroso. João capítulo 8, verso 44. Assim também como os seus demônios, os anjos caídos, que seguem o diabo. Mas, quando eles estão diante do verbo de Deus, da palavra de Deus, do verdadeiro Deus, da verdade em pessoa, eles são incapazes de mentir. Então eles reconheceram Jesus, um santo de Deus. Eles falaram: o santo de Deus. No livro de Atos, nos conta um caso semelhante. Havia uma escrava possuída por um espírito maligno e viu Paulo e Silas caminhando. Então ela começou a gritar por toda a cidade e por alguns dias: estes homens são servos do Deus Altíssimo. Eles anunciam o caminho da salvação. Paulo ficou indignado, porque aquele espírito ali, ele queria atrapalhar, ele queria falar sobre o que eles estavam fazendo, mas queriam atrapalhar o evangelho. Então Paulo voltou-se e disse ao espírito maligno: em nome de Jesus Cristo eu te ordeno, sai dela. No mesmo instante o espírito a deixou. Atos capítulo 16, versos de 17 a 18. Outra coisa, o santo de Deus estava diante daquele demônio. A fama de Jesus já tinha alcançado um mundo espiritual, porque afinal de contas, em Mateus capítulo 4, de versos de 1 a 11, Jesus tinha derrotado o chefe deles, Satanás, lá no deserto. Ele tentou Jesus em tudo, mas foi derrotado porque Jesus negou. Jesus não foi tentado, não caiu na tentação do diabo. E Satanás foi humilhado ali. Então, quando eles estavam ali diante de Jesus, ele perguntou: o que queres de mim? Vieste para nos destruir? Eles sabem que quando Jesus voltar, o fim deles será o lago de fogo. Satanás será jogado no lago de fogo, junto com os seus demônios, junto com os anjos que caíram e se rebelaram contra Deus. E para lá irão aqueles que negarem Jesus Cristo. Mas estava ali o Santo de Deus, o Filho de Deus. Ele mandou: cala-te, porque ainda não é chegada a hora de revelar quem eu sou. E Marcos colocou esse texto ali para nos mostrar que Jesus é o Santo de Deus. Ele é o Filho de Deus, que tem toda a autoridade sobre toda a criação. E você crê em Jesus, no Santo de Deus? Crê ou não no seu Evangelho, crê ou não em Jesus, vai impactar a nossa eternidade. O Evangelho ensina que os incrédulos serão lançados no fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Mateus capítulo 25, verso 41. Nesse lugar terrível haverá choro e ranger de dentes. Mas esse mesmo Evangelho também nos dá esperança, pois aquele que confessar Jesus com todo o seu coração e se entregar a Ele, será salvo desse fogo eterno, desse destino eterno, será justificado pela fé, será aceito por Deus como filho dele para sempre.
E ser aceito por Deus é a melhor coisa que eu e você podemos ter nessa vida. É a melhor coisa, porque se nós estamos em Cristo Jesus, nós temos a alegria e a paz que esse mundo não pode dar. E essa paz vai nos livrar de pensamentos de morte, vai nos livrar de um pensamento de falta de propósito na vida. Quando nós não temos propósito na vida, a gente começa a buscar propósitos, e existem muitos nesse mundo, demais. E existe mais propósito de caminhos de morte do que caminho de vida, porque só existe um caminho, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Ele é a verdade e a vida. É nele que nós precisamos nos deleitar. É nele que nós precisamos buscar satisfação. A falta de satisfação em nosso coração só mostra que nós somos pecadores e que nós precisamos de Jesus. Aqui tem uma doutrina que foi enfatizada nesse texto, que é a santidade de Deus. A Bíblia fala que nosso Deus é santo. Ele é tão santo que isso caracteriza a sua transcendência. Ele sempre existiu e ele sempre existirá. E por causa disso ele é Deus. E ele não comunica essa santidade de transcendência para ninguém. Ninguém pode ser santo como Deus é santo nesse sentido. Mas a sua moral e ética também são santas. E essas são comunicadas àqueles que nasceram de novo, aqueles que foram justificados pela fé. É isso que Deus deseja quando nos ordena: sede santos, porque eu sou santo. Sede santos na minha moral, na minha ética, porque isso eu permito que vocês sejam. Vocês nunca serão Deus como eu sou Deus, mas vocês podem ser santos na prática do Evangelho, na crença no Evangelho. Levíticos 11, 44 e 1 Pedro, capítulo 1, do verso 16, fala: sede santos, porque eu sou santo. Quando Marcos colocou esse texto aqui, ele queria mostrar a autoridade de Jesus até sobre o mundo espiritual. E nós precisamos obedecer essa autoridade. Diante disso, eu queria deixar aqui algumas aplicações. Primeira delas: confiemos no Filho de Deus, o Santo de Deus, pois ele tem total autoridade para expulsar demônios. Crente não precisa de horóscopo. Crente não precisa de tarô, de cartomante, de espiritismo, de candomblé, macumba, fita vermelha. Para quem não sabe, macumba é magia negra. Não precisa de nada disso para quebrar mal olhado. Não precisa dessas coisas, porque nós temos a autoridade do Evangelho. Ensinemos e preguemos a autoridade do Evangelho de Jesus. Então os demônios serão expulsos em nome de Jesus. Efésios capítulo 6, verso 12 fala: pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Se vivemos e pregamos o Evangelho é suficiente para expulsar os demônios, seja na nossa vizinhança, seja no nosso trabalho, seja até inclusive dentro de casa, porque cada casa é uma casa. Às vezes você é o único crente, às vezes há algum tipo de manifestação ali, e a Bíblia ela é bem clara, ela mostra a diferença entre uma doença mental
e uma possessão maligna. São coisas diferentes. A igreja, a Bíblia deixa bem clara essa diferença. Tanto é que Jesus ia curando e também expulsando. Então são coisas diferentes. A possessão é quando você é tomado, a sua personalidade é tomada e você começa a blasfemar contra Deus. Você começa a agir contra Deus de maneira sobrenatural. Não é só falar, é agir de maneira sobrenatural. Então, há a necessidade da pregação do Evangelho. Porque quando o Evangelho é pregado, esse agir sobrenatural é cessado. O diabo estava ali tomando aquela pessoa e ele falou coisas que o povo que estava ali não sabia. Jesus é o Santo de Deus. Tu vem para me destruir. Tu vem para me levar para o inferno. É isso que tu veio fazer comigo hoje? Então, quando a pessoa está possessa e ela fala coisas que muitos que estão em volta não conhecem, não sabem, mas aqueles que conhecem o Evangelho conseguem identificar o que aquela pessoa está falando. Se está falando contra Deus, blasfemando contra Deus, ou falando coisas que Deus fala na sua palavra, porque está diante do Evangelho de Deus. Então aqui cabe um alerta. Se você que é crente não está vivendo o Evangelho, não pense em expulsar os demônios, porque ele vai falar, ele vai revelar o pecado escondido que você está vivendo. Ele vai te envergonhar, ele vai te ferir, como está em Atos, capítulo 19, versos de 13 a 16. Aconteceu certa vez, acompanhe a leitura. Atos 19, de 16, do verso 13 ao verso 16, diz assim: alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo, olha o que eles estavam dizendo para aqueles que estavam possessos: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, e eu lhes ordeno que saiam. Os que estavam fazendo isso eram 7 filhos de Seva, um dos chefes dos sacerdotes, dos judeus. Um dia, o espírito maligno respondeu para eles: Jesus, eu conheço. Paulo, eu sei quem é. Mas vocês, quem são? Então o endemoniado soltou sobre eles e os dominou, espancou eles com tamanha violência que eles saíram fugindo de casa nus. Tiraram a roupa deles, eles saíram nus e feridos. Não saíram pelados, saíram só com a cueca. Mas na época, quem era o termo nu significa que você está só com a parte de baixo, só com as roupas íntimas. Então era tipo um manto que eles vestiam por baixo das roupas. Então eles saíram nus. Eles foram envergonhados. Em nome de Jesus que Paulo prega, que o pastor prega. Não é assim não que a gente expulsa demônio. Se nós não temos comunhão com Deus, nós não temos autoridade para falar em nome de Jesus, cala-te e sai. Não precisa de muita coisa. Mas se não estivermos vivendo uma vida com Deus, uma vida temente a Deus, nós seremos envergonhados e até feridos. Jesus não deu o microfone para o demônio, não deu um golpe para ele, apenas disse, cala-te e sai. Não podemos dar um golpe. Onde o reino de Deus chega, os demônios não ficam, não podem ficar. Os justificados pela fé precisam crer no Evangelho e pregá-lo, e vivê-lo, e obedecê-lo. Porque quando nós não obedecemos o Evangelho, nós não estamos vivendo o Evangelho. Deus sabe que nós não somos perfeitos, mas Ele sabe também que aqueles que são justificados pela fé se arrependem dos seus pecados
e crescem na obediência ao Evangelho. Toda vez que a gente errar, a gente se arrepende e deixa o pecado de lado. Deixa o pecado de lado, porque o nosso Deus é misericordioso. O nosso Deus é um Deus que cuida de nós. É um Deus que está junto de nós, que jamais nos abandonará. Mas Ele exige dos seus filhos compromisso, obediência. Se nós estivermos crescendo em obediência ao Evangelho, nós estaremos com autoridade para viver e expulsar os demônios por onde quer que a gente vá. Onde o nosso pé pisar, nós temos autoridade de Deus para expulsá-los. Deus é Deus de tudo. Ele é a única autoridade que nós precisamos. Segunda aplicação. Confiemos no Filho de Deus, pois Ele tem total autoridade sobre o meu e o teu destino, sobre o nosso destino eterno. Jesus, Ele mudou a vida de pescadores. Simão, André, Tiago e João. Nunca mais eles foram os mesmos. Ele agora mudou a vida daquele homem possesso por demônios. O demônio saiu daquele homem e mesmo saindo ainda queria maltratar aquele homem. A palavra de Deus fala que ele gritou e sacudiu aquele homem de um lado para o outro. Ainda tentou machucá-lo, mas não conseguiu, porque estava ali o autor da salvação, o Santo de Deus, o Filho de Deus. Ele cuida de nós, Ele está ali conosco. Você não precisa de drogas, não precisa de magia negra ou sal grosso para mudar de vida. O que nós precisamos é nascer de novo pela fé em Jesus. Porque quando nós nascemos de novo, Deus coloca em nós a justiça de Cristo e o seu Santo Espírito. E onde tem o Espírito Santo de Deus, não tem espaço para demônios. Mas aquelas pessoas que tiveram o demônio expulso, se não forem preenchidas com o Espírito Santo de Deus e com a sua justiça, a palavra de Deus fala que voltam mais 7 para o lugar. E a situação se torna pior. Então nós precisamos nascer de novo. Nós precisamos de Cristo Jesus. Porque só o Espírito Santo habitando em nós nos impede de sermos possuídos por demônios. A palavra de Deus não fala aqui os motivos, mas fala que se nós estivermos em Cristo Jesus, não há mais condenação. Não há mais perigo de possessão. A diferença entre ser possesso e ser oprimido são bem diferentes. Nós podemos ser oprimidos por Satanás quando nós decidimos, nós que somos crentes, decidimos não obedecer ao Evangelho. Então ele começa a oprimir e usa muitas coisas, usa o trabalho, usa o nosso dia a dia, usa a nossa família ou qualquer outra coisa para nos oprimir, porque nós estamos vazios do Evangelho. Quando o nosso copo está cheio do Espírito Santo, nós não conseguimos ser oprimidos. É tipo uma garrafa de PET. Quando ela está vazia, você consegue amassar a garrafa, não consegue? Mas enche ela de algo como areia, como água, e você não vai conseguir amassar a garrafa de PET. Você não vai conseguir ser oprimido por Satanás, nem pelo mundo, nem pelos demônios. Você estará firme e constante. E muitas vezes, com o passar do tempo, a nossa garrafa é esvaziada, porque nós damos mais lugar para os nossos pecados do que para o Evangelho. Mas se nós nos arrependermos e crermos, nós estaremos cheios do seu Evangelho e jamais seremos oprimidos. Mas nós não somos perfeitos. Talvez aqui haja pessoas, ou até na internet, que ainda não nasceram de novo,
São pessoas em potenciais para serem não só oprimidos, mas possuídos por Satanás. Que Deus nos livre disso. João 3, 5 a 7 fala: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu dizer, é necessário que vocês nascerem de novo. João 14, 6 fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Não há uma alternativa para se livrar de pensamentos de morte. Não há alternativas humanas para se livrar de uma possessão demoníaca. Não há alternativa humana para se livrar de uma opressão maligna. Só há um caminho: Jesus Cristo. Só Ele é a vida, só Ele é a verdade, só Ele pode nos livrar de uma vida oprimida ou de uma vida possessa. Só Ele pode nos livrar do inferno, do lago de fogo. Se você acha que a sua vida está ruim, no inferno é pior. Se você acha que a sua vida não tem propósito, você vai descobrir o que é lá no inferno. Então, encontre um propósito logo aqui neste mundo. É Jesus Cristo. Ele é o propósito da nossa vida. Ele é o sentido da vida. Sem Ele, a nossa vida não tem sentido. Por isso, muitos estão aí fora, nas drogas, nas bebidas, longe de Deus, porque estão numa vida sem propósito, estão numa vida sem Cristo Jesus. E Deus nos trouxe hoje, nesta noite, para nos dizer que Ele é o sentido da nossa vida, é Ele que pode nos dar a alegria que um pai não pode dar, que uma mãe não pode dar, que alimento, que comida. Não adianta comer tanto, encher a barriga de comida, isso vai te saciar no momento, mas depois você vai voltar a ter fome. Você pode ter muito dinheiro, mas um dia o dinheiro vai acabar e você vai voltar a ter sede de ter dinheiro. Tudo nesse mundo tem fim, mas aqueles que estão na água viva, que é Cristo Jesus, vão estar permanentemente satisfeitos, mesmo quando não há nada nesse mundo que possa nos satisfazer. Esse mundo não é perfeito, irmãos. Ele não é perfeito. Mas um dia o mundo perfeito voltará. Virá. O mundo perfeito virá. Jesus voltará. Então nós teremos sim alegria constante e perfeita para sempre. Por enquanto, a gente experimenta um pouco dessa alegria que já é muito. Mas quando Ele voltar, nós vamos estar totalmente imersos num novo mundo, numa nova vida. Hoje, nós ainda não estamos lá, mas nós estaremos. Romanos 8 fala: não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se agarrem nisso. Se você ainda não consegue se agarrar nisso, é hora de se arrepender. É hora de nascer de novo. Porque Jesus pode voltar hoje. E hoje pode ser o último dia em que o autor da salvação está aqui dando uma ordem: arrependa-se e creia no meu Evangelho. É a autoridade de Jesus. Se até os demônios obedecem a Jesus, Ele espera que a sua criação obedeça, os seus eleitos nasçam de novo e venham a praticar o seu Evangelho. E é isso que Ele espera de nós, e essa é a esperança, porque Ele está conosco. Nós não estamos só. Vamos logo mais participar da ceia. A ceia aponta para a misericórdia de Deus, que Ele é um Deus misericordioso, que está aqui para nos sustentar. Ele fala: filhinhos, não pequeis.
Mas se pecar, temos um advogado fiel. Arrependa-se e se esconda nele. Ele vai te restaurar. Ele vai te dar ânimo para sempre. Vamos orar?